Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Bom, dando sequência nos nossos vídeos publicados, pediram que a gente falasse um pouco mais ou mais detalhadamente sobre as questões capilares. Então essa sequência de vídeo vai para a gente poder explicitar um pouquinho mais o passo a passo e o entendimento sobre queda de cabelo, dano do cabelo, couro cabeludo e os tratamentos, tanto clínicos quanto cirúrgicos, no caso, o implante capilar. Nós vamos falar agora sobre a formação do cabelo. Então, formação do cabelo, ou do couro cabeludo, ou da unidade folicular, parte do que a gente chama de embriogênese. Embriogênese é a fase em que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, em formação fetal, onde a gente tem, nessa vida fetal, após as 22 semanas da gestação, ou seja, quando a gente atinge a idade gestacional de 22 semanas, a gente tem todos os nossos folículos capilares já maduros. Ou seja, a quantidade de folículo capilar que a gente vai ter produzindo cabelo já é previamente estabelecida quando a gente atinge 22 semanas de gestação. A partir daí, a nossa programação, de unidades formadoras de cabelo já está determinada. Daí para frente, a gente começa a trabalhar a produção dos fios. Então, depois dessa fase embriogênica, ou seja, após as 22 semanas da gestação, a gente não tem mais formação de novos folículos. Folículo, lembrando bem, é a unidade produtora de fios, de hastes. Um folículo pode e vai produzir mais de um fio de cabelo. Um folículo pode ter, em média, de 1 a 5 fios de cabelo. Se vocês já quiserem se antecipar e ter uma curiosidade, geralmente os folículos mais frontais têm, em média, 1, 2, no máximo 3 fios de cabelo, enquanto os folículos dos 2/3 posteriores da cabeça já vão ter de 2 a até mesmo 5 fios por folículo, por unidade formadora de cabelo. Então, recapitulando, a nossa programação de unidades formadoras de cabelo já se determina após ou nas 22 semanas de gestação, onde os folículos já vão estar maduros, já vão estar aptos a produzir fios. A quantidade, então, de pelo e cabelo de cada indivíduo já é determinada antes mesmo do seu nascimento. Então, se você tem uma genética familiar, por isso que a gente vai falar de alopecia androgenética, um componente genético, se você já tem uma tendência genética familiar para ter menos folículos por centímetro quadrado, você vai ter essa característica genética já estabelecida lá na sua gestação, ok? O couro cabeludo nada mais é que o segmento da pele, o segmento cutâneo, que reveste o crânio. Então, o couro cabeludo ele é uma porção de pele que reveste o crânio. Os conceitos de couro cabeludo são os mesmos conceitos que a gente tem de pele, em maneira geral, aplicando-se variações, estabelecidas para aquela região, que se difere, por exemplo, de uma região de abdômen. Então, quais são essas diferenças, doutor, em relação ao couro cabeludo a uma pele de abdômen, sendo que ambos são uma porção, um segmento de pele? Na região do crânio, onde a gente fala de uma pele que é o couro cabeludo, se difere porque nessa região a pele não cobre, não vai recobrir massas musculares plásticas que a gente fala, nem elásticas e nem móveis. Ela não tem uma contratura expressiva na região craniana. A gente não contrai o crânio, a gente não contrai a pele
que está o crânio, em cima do crânio, ou seja, olhando nas porções de dentro para fora, onde tem a camada óssea, depois a camada muscular, depois vem a pele, que é o couro cabeludo, onde a gente tem a hipoderme, que é a camada gordurosa, a derme e a epiderme. Nessa região do crânio, a gente não tem uma musculatura entre o osso e a pele que vai gerar uma contração expressiva dessa região do couro cabeludo. Então, isso já é uma grande diferença. Sem contar que, então, como essa musculatura ela é bem delgada, bem fina, a aproximação da pele à porção óssea do crânio é bem menor, é bem maior, desculpa. Ela é bem mais fina, a espessura muscular. Então, a pele vai ficar bem mais próxima da camada óssea. Tanto que se a gente apertar o nosso couro cabeludo, praticamente a gente já sente o osso. Ao contrário, por exemplo, da coxa, que se a gente apertar a nossa pele, a gente não vai sentir o fêmur, a gente vai sentir a camada da pele e depois a musculatura por debaixo dela. Então, essa pele, essa porção de pele que recobre uma caixa óssea, né, que é o crânio, já é uma diferença e essa região a gente chama de couro cabeludo. E também essa região ela vai ter uma característica mais abundante em relação a um sistema pilífero. Vai ter uma maior concentração de unidades foliculares por centímetro quadrado, que são as unidades foliculares que vão produzir as hastes capilares. Os seres humanos, em geral, ao nascer, apresentam em torno de 90 a 150 mil fios de cabelo no couro cabeludo. Então, cai cabelo, a gente perde cabelo todos os dias. Mas a gente perde o quê? 150, 100, 200 fios de cabelo por dia? É normal? Bem, lembrando que você vai ter de 90 a 150 mil, né? Em média, quando você nasce. Aí, durante o passar da vida, você pode ir perdendo um pouco esse conteúdo. Mas, em média, quando você nasce, você tem de 90 a 150 mil fios de cabelo no couro cabeludo. Sendo que esses fios vão ter uma característica de crescimento, em média, de 1 centímetro por mês. A gente já tem que abrir um parênteses que isso é para um folículo saudável, numa fase de crescimento. Já aquele paciente que procura o nosso consultório, ele já vem porque ele está com uma queixa de queda capilar. Então, ele já não é um folículo normal, ele é um folículo que está precisando ou de um estímulo, ou está entrando numa senilidade. Então, ele já não tem essa velocidade de produção e de crescimento capilar. A perda normal de cabelo que a gente constata, que a gente fala para o paciente, é de 50 a 150 fios diários. Então, gente, cair cabelo é normal. A gente só tem que olhar o quanto está caindo e se ele está caindo ou se ele está quebrando. Isso nós vamos falar mais para frente em relação às nossas identificações de patologia e de terapia. Tá ok? Bom, o couro cabeludo, como toda a pele, é dividido em epiderme, derme e hipoderme, aonde o anexo cutâneo, chamado folículo, ele é um anexo epidérmico, que é a camada mais superficial da pele ou do couro cabeludo. Acontece que esse anexo cutâneo chamado folículo, que é o que produz o pelo, no caso o cabelo, ele se adentra a segunda camada da pele chamada de derme. Então ele é um anexo epidérmico, mas onde ele fica enfincado ou enraizado ou projetado para a camada dérmica. Isso, inclusive, é importante porque a camada dérmica é uma camada com mais nutrição, uma camada que tem uma vascularização por capilares, enquanto a camada epidérmica não tem isso. Então, basicamente, eu vou fazer uma analogia como uma planta, é produtivo, é bom isso para o bulbo até por essa característica dele ser enraizado, porque ele vai estar mais próximo à camada onde tem uma melhor vascularização e aporte de nutrientes. Se ele ficasse muito mais superficializado, a nutrição é comprometida e isso gera uma não taxa metabólica adequada. A gente vai falar disso também. Então, recapitulando, o folículo é um anexo epidérmico que ele se enraiza para a derme, ele se aprofunda a derme, né? Mas ele é epidérmico. Isso é importante saber, porque você lá na frente, para entender o mecanismo de não produção ou de senilidade da produção desse fio, você vai precisar lembrar desse conceito, tá joia?